Gravando. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma reunião do nosso ambulatório de endócrino do exercício. Hoje temos a palestra da doutora Heloísa Teodoro, nossa nutricionista do ambulatório, e eu vou pedir para ela fazer as honras aí, se apresentar, compartilhar a tela. Somos todos ouvidos. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigada, Marcos, pela apresentação, né? Então, eu sou doutora e mestre em saúde coletiva, sou professora aqui da Universidade de Caxias do Sul e também professora colaboradora ali do ambulatório de endocrinologia da Unifesp. Então, hoje eu vou falar sobre crononutrição, né? A relação entre o sono e a alimentação, que vem sido bastante estudado. Vou iniciar aqui minha apresentação, vou compartilhar a tela. Tudo certo aí? Opa. Estão vendo? Tudo certo? Então tá. Não tenho nenhum conflito de interesse, né, quanto a essa apresentação. E eu começo dizendo que, se o sono não tem função vital absoluta, então é o maior erro que o processo evolucionário cometeu, né? Então essa frase foi dita há bastante tempo atrás. E, inicialmente, o sono era algo normal, comum, que não era muito estudado, né, e não era dado tanta importância quanto ele tem. Né, nos últimos anos ele vem sendo mais estudado, e quanto mais se estuda o sono, mais se entende que ele tem uma relação direta com a saúde da pessoa. Então, por que a gente dorme, né? Existem várias teorias em relação a isso, mas principalmente foi uma adaptação que a gente foi tendo para a conservação energética, para processamento cerebral, para a consolidação da memória, para um processo restaurativo da questão de hormônios, questão anabólica. Então, a gente vai ver que o sono ele tem uma função vital para o nosso organismo. Então, observar como que está o número de horas de sono e a qualidade desse sono é muito importante para a nossa questão, né, de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, em relação ao ritmo circadiano, né, que para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa entender todo o contexto, né, que a gente chama de ritmo circadiano ou esse ciclo sono-vigília. Para isso, então, a gente precisa ter, em média, 8 horas de sono, né? Vários estudos colocam como ideal 8 horas de sono. Nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes a pessoa, com a sua rotina, consegue dormir 6 horas. Então, 6 horas tem se considerado um número de horas suficiente. Não é o ideal, mas suficiente para toda essa função que o sono tem no nosso dia a dia e a importância que ele tem para a nossa saúde. E 16 horas de vigília. O grande marcador do ritmo circadiano é a luz, né? Então, quando a gente acorda, a gente se expõe à luz e daí tem uma ativação do nosso sistema de vigília, e à noite a ausência de luz também vai induzindo ao sono. Então, isso é importante a gente saber, e a gente vai ver depois, em relação à higiene do sono, que se expor à luz à noite não é algo bom para nossa higiene do sono, para a qualidade do nosso sono. Então, como eu falei, a luz é um grande marcador do nosso ritmo circadiano, né? Se a gente vai entender melhor como funciona o nosso ritmo circadiano, inicialmente ele foi marcado, né? A gente não tinha energia elétrica, então ele era marcado bem pelo ciclo do sol, né? Quando amanhecia, né, as pessoas iniciavam suas atividades e quando anoitecia, encerrava. E assim, então, foi se mantendo um ciclo considerado adequado para a sua saúde. Com o advento da energia elétrica, que foi muito bom, trouxe muito progresso aí, né, para nós, mas as pessoas deixaram de respeitar, né, esse ritmo circadiano e impor um novo ritmo de vida que muitas vezes prejudica essa qualidade do sono. Então, quando a gente se expõe à luz, a gente ativa, né, o sistema ativador reticular ascendente, né, como sigla SARA, que faz, então, toda essa ativação, né, do nosso sistema para a gente iniciar, então, as nossas atividades. Então, quando a gente está em vigília, né, a gente tem um aumento de acetilcolina, de noradrenalina, de serotonina, de dopamina, enfim, o que vai nos manter ativos, né? Então, além da exposição ao sol, né, à luz, né, nem sempre ao sol, mas à luz, as refeições também têm sido estudadas como marcadores do ritmo circadiano. Então, a gente vai ver que o café da manhã, então, quando a gente acorda, se expõe à luz dentro de casa, ou até mesmo à luz solar, se a gente abre a janela,
faz essa ativação da vigília, e o horário do café da manhã também é um importante marcador para o início das nossas atividades e de toda a ativação do nosso sistema hormonal. Já a indução do sono, ela é o oposto, então ela vem pela redução da exposição à luz e também pela inativação, né, desse sistema que nos mantém ativos, que nos mantém em vigília, né? Então tem uma inativação da acetilcolina, noradrenalina, serotonina e dopamina. E também, né, por um acréscimo, digamos assim, de adenosina. Então, o cansaço, né, praticar atividade física, o quanto que a gente se movimenta, também tem sido um bom marcador para um sono de qualidade. Então, quando a gente pratica, tem estudos que mostram, quando a gente pratica uma atividade física durante o dia, a gente dorme melhor porque também está mais cansado, né, e faz com que a gente tenha menos tempo para pegar no sono, que isso também está associado à qualidade do sono. Então, a gente vai ver que tem vários mecanismos aqui que determinam a indução do sono e a qualidade desse sono. Então, a gente tem diversas fases do sono, né, e a gente precisa passar por todas elas para a gente ter um descanso completo e uma restauração completa de toda a nossa função hormonal. Então, nas primeiras fases, o que acontece? Uma redução da pressão arterial, né, uma redução da frequência cardíaca, do fluxo sanguíneo e da temperatura corporal. E depois, então, né, a gente passa pela fase mais profunda, a gente tem, né, pode ter ou não sonhos, enfim, mas daí a gente tem toda ali uma ativação de hormônios para depois estar pronto, então, para a fase de ativação, tá? Então, a gente tem o sono REM e o sono não REM. Qual que é o problema, então, em relação à disrupção desse ritmo circadiano? Então, a gente viu que a gente foi adaptado a ter uma rotina marcada principalmente pela exposição à luz, e com isso a gente tem uma sequência de eventos que nos leva a passar por diversas fases do sono que tem função, né, ali em relação ao nosso organismo e ao funcionamento do nosso organismo. Só que o que acontece? A nossa vida moderna, a gente pode ter uma disrupção, uma desincronização do ritmo circadiano. Por quê? Principalmente pela exposição excessiva à luminosidade e ao estímulo da nossa vigília. Um exemplo disso é o uso do celular de uma forma prolongada, né? O ideal é que a gente deixe de usar o celular no mínimo 1 hora antes de dormir, né? Mas o que acontece ultimamente? As pessoas vão para a cama, levam o celular, ficam, né, utilizando o celular até o último minuto antes de dormir. Isso tem sido um sinalizador de má qualidade de sono, né? Porque além de tu ativar pela questão da luz, tu pode ver alguma informação ali que pode te desencadear diferentes pensamentos, né, que pode te agitar, que pode te deixar nervoso, preocupado, enfim. Então, isso não é uma prática considerada adequada. Isso vem acontecendo de uma forma frequente e comum e tem tido repercussão aí, né, de diferentes formas na qualidade do sono das pessoas. Também devemos considerar que existem, né, estudos que mostram que a gente pode ter um cronotipo mais matutino ou mais vespertino. O que é isso? O cronotipo matutino são as pessoas que dormem cedo e acordam cedo. Elas se sentem mais produtivas no período da manhã. E a vespertina é o contrário, né? Ela se sente mais produtiva à noite, então ela tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. E tem também um grupo de pessoas que se adapta bem ao seu ritmo de vida, né? Isso também a gente deve considerar, principalmente para o tipo de trabalho, né? Ainda mais que hoje as empresas trabalham 24 horas por dia, então se a gente sabe que existe essa diferenciação, talvez ali para uma possível contratação, pensar em que perfil, né, em que turno que essa pessoa vai se adaptar melhor, já que a gente tem algumas diferenças biológicas em relação ao sono. Bom, a gente sabe que a melatonina, ela é uma indutora do sono, ela é mais produzida se a gente não está exposta à iluminação. Então, mais uma vez, a questão da luminosidade influencia na indução do sono e também, como eu falei, né, a questão de, além da exposição à luz, mas algo que te estimule, ou também a própria alimentação, que a gente vai ver que a gente tem um horário máximo para se alimentar e que depois disso pode prejudicar a qualidade do nosso sono. E o cortisol, né, que é considerado o hormônio do estresse,
ele aumenta se a gente não dorme de maneira adequada, ou seja, ele é modulado também pelo sono. Então, é nítido que uma noite de sono mal dormida já gera nessa pessoa um mau humor, uma ansiedade, né? Tem pacientes que relatam, poxa, não durmo direito, eu procuro doce o dia inteiro, né? Então, aquela sensação de necessitar de algo, né? Porque a pessoa está incomodada. Então, isso realmente acontece porque a gente não tem uma reparação adequada ali, né, de toda a nossa função hormonal. Então, em relação a isso, né, a gente se preocupa, e o meu trabalho de doutorado, ele foi mais voltado para pessoas que trabalham em turno, né, que não tem uma opção de não se expor à luz à noite, né, ou seja, que trabalha no noturno e que precisa, então, durante o dia, manter um sono. Como é que a gente trabalha, né, com esse tipo de paciente, né, com essa informação? Então, o principal problema dessa população é dormir no ciclo claro, né? Então, a gente precisa orientar essas pessoas a montar um espaço que ela consiga descansar, né? Um quarto que seja escuro, que não tenha barulho, que tenha uma sensação térmica adequada, né? O que não é muito fácil, mas, enfim, ela precisa manter uma qualidade de sono e um mínimo de horas de sono por dia, porque senão a gente vai ver ali o que os estudos estão mostrando, que essas pessoas tendem a aumentar de peso, a ter mais hipertensão arterial, a ter mais dislipidemia, né? Claro que tem a função comportamental, mas a redução de sono está diretamente relacionada a isso. Então, aqui eu trouxe uma meta-análise, né, sobre a duração de sono e a circunferência da cintura em adultos, e a gente vê que a redução de horas de sono, tá, para a maioria dos estudos, levou a um aumento da circunferência abdominal. A gente sabe que a circunferência abdominal está diretamente relacionada à gordura visceral e, consequentemente, a desfechos não saudáveis, né, para a saúde cardiovascular. Então, isso aqui, para adultos, né, considerados saudáveis, que são adultos que estão trabalhando. Então, a gente verificou o quê? Que realmente, conforme reduz as horas de sono, aumenta a circunferência da cintura para ambos os sexos, né, homens e mulheres. Esse outro estudo, ele estratificou homens e mulheres aqui em relação ao IMC, e aqui, nesse estudo, se utilizou o actígrafo, né, que faz uma análise mais detalhada do sono. No meu estudo de doutorado, a gente também utilizou o actígrafo, que é como se fosse um relógio que mede pelas ondas de luminosidade, pela movimentação da pessoa, como que está a qualidade do seu sono. Então, esse aqui foi medido pelo actígrafo, o número total de horas de sono, e o que a gente identificou? Que aquelas pessoas que dormiam menos do que 5 horas por dia, o IMC das mulheres, né, chegou a mais do que 35, e dos homens a 31. Então, isso a gente percebeu nesse estudo e em outros estudos também. A mulher parece ser mais sensível a essa questão de sono e uma resposta, né, de um desfecho, principalmente relacionado ao ganho de peso. Tá? Então, olha aqui, a gente viu uma diferença estatisticamente significativa entre a redução das horas de sono e o aumento do IMC, né, e do peso. Aqui, aqueles que dormiam entre 5 e 6 horas, ficou mais ou menos semelhante, né, a questão do peso entre homens e mulheres, e conforme foi, então, aumentando o número de horas, foi se tornando um IMC mais adequado. Aqui, em relação à circunferência da cintura, né, e aqui a eficiência do sono, que também é medida pelo actígrafo, ou seja, quantos despertares a pessoa teve à noite. Esses despertares, quanto mais despertares a pessoa teve, pior é a classificação do sono dela, né? Então, aqui a gente viu o quê? Que aquelas mulheres e homens que tiveram uma pior qualidade de sono tiveram uma circunferência da cintura aumentada. Lembrando aqui que o ponto de corte da circunferência da cintura para mulheres seria abaixo de 88, e elas estão aqui no 103. Né, e os homens seria abaixo de 102 e estão no 103. Então, ou seja, mais uma vez, a mulher é mais sensível à questão do sono do que o homem, tá? E aqui, então, conforme vai melhorando a eficiência do sono, é visível que para as mulheres vai reduzindo, né, a circunferência da cintura, mas para os homens não. Então, a gente vê também, né, que a literatura mostra de diversas formas que a mulher, ela precisa, né,
manter o mínimo de horas de sono e a qualidade desse sono. O homem, ele resiste mais, tem outros fatores que também interferem em relação a isso. Bom, aqui eu fiz uma revisão, depois eu vou disponibilizá-la para vocês, de vários estudos que encontraram essa associação. E quanto pior a qualidade de sono, e quanto menor esse tempo de horas de sono, maior é a circunferência abdominal, tá? Principalmente em mulheres. Mas aí a gente pode pensar assim, então se a mulher dormir bastante, então esse vai ser, né, a fórmula mágica para ela reduzir peso e reduzir a circunferência da cintura. Não, então os estudos mostram o quê? Curva em forma de U, poucas horas de sono, aumento de circunferência da cintura, né? O número de horas de sono normal entre 6 a 8, circunferência tende a ser mais normal. Agora, durma mais, de 9, 10, 11 horas, começa a aumentar novamente, né? Então, não é algo contínuo. Então, tem ali uma curva em relação a esse número de horas de sono. Então, o ideal é ficar entre 6 a 8 horas. Esse aqui foi o primeiro artigo que eu publiquei da minha tese, né? Que eu quis trazer uma abordagem comportamental. Porque, então, a gente sabe que o sono, ele influencia na questão hormonal, mas também influencia no comportamento da pessoa em relação ao seu dia. E a gente percebeu que, mudando o comportamento, a gente também pode mudar o desfecho de saúde. Então, o que foi associado à obesidade abdominal em mulheres trabalhadoras de turno? O número de horas, mais uma vez, encontramos isso. O número reduzido de refeições, então quem trabalha à noite tende a fazer um número menor de refeições e trocar suas refeições com uma composição completa, né, um prato, um almoço, por lanche. Então isso é bem comum. Por quê? Porque elas acabam perdendo a rotina. Elas não têm claro o que é o almoço, o que é o jantar, o que é o lanche. Então elas dormem, elas acordam, elas comem um sanduíche, aí depois elas estão com fome, daí elas comem um X ou comem um pastel. Então alimentos muito calóricos e que não constituem uma refeição completa, né? Então que não tem todos os grupos alimentares ali. Sem falar que, para se manter acordada, a gente percebeu isso na maioria das mulheres que trabalham à noite, elas ficam beliscando o tempo inteiro. Então, muitas tinham no bolso saco de bala, ou chocolate, ou alguma coisa para manter elas acordadas no trabalho noturno, né? Então, a gente vê que a questão comportamental também está presente. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não têm uma rotina estabelecida. Né? Então, acabam não praticando atividade física, não tem horário para as refeições, se alimentam quando estão com muita fome, comem alimentos de alta densidade energética. Então, tudo isso, né? Então, o comportamento por meio da redução de sono acaba trazendo um ambiente que não é saudável e que acaba aumentando os desfechos desfavoráveis em saúde. Esse outro estudo, né, também realizado aqui pelo mesmo grupo de pesquisa, mas com uma população diferente de mulheres trabalhadoras em turno, o que a gente encontrou? Aqui a gente classificou em diferentes níveis de privação de sono. E a gente percebeu que quando a mulher trabalhava à noite, mas ela tirava cochilos durante o dia, ou seja, ela fazia lá, sei lá, de 4 a 5 horas de sono, mas quando ela conseguia, ela tirava uns cochilos de 20 minutos ao longo do dia. Esses cochilos foram protetores para a sua saúde. Então, tirar cochilos de 20 a 30 minutos ao longo do dia, se a pessoa está sonolenta, se ela não dormiu o número de horas suficiente, tem se mostrado protetor. E a gente viu isso na análise ajustada. Então, essa privação de sono nível 1 é quando a mulher fazia o cochilo e o nível 2 é quando não fazia. E aqui o desfecho para esse estudo foi, deixa eu confirmar aqui, obesidade geral, né, IMC acima de 30. Então, a gente viu que aquelas que tiravam cochilo não apresentaram fator de risco para a obesidade, mas aquelas que não tiravam o cochilo tiveram 2 vezes mais chance de ter obesidade do que aquelas que dormiam de forma adequada. Então, né, por diversos estudos, a gente consegue enxergar que essa questão do sono está relacionada com aumento de peso, né, e também aumento de circunferência da cintura e, como consequência, outros desfechos cardiovasculares. Então, esse estudo, ele mostrou de uma forma bem clara, né, as alterações que ocorrem
por meio da privação de sono. Então, essa disrupção do ritmo circadiano leva a piores desfechos cardiovasculares, com aumento da pressão arterial, aumento da adiposidade, né, e aumento de fatores inflamatórios, independente da idade, tá? Em relação à questão neurológica, né, então, há também um problema ali em relação à indução da melatonina, para quem não tem esse ritmo adequado, ou seja, para quem não tem uma rotina ajustada, também é prejudicada a indução do sono. E para a questão, então, de desordens, né, metabólicas, a gente vê que afeta também a questão dos hormônios que estão relacionados à fome e saciedade, né, leptina e grelina também podem estar alteradas em pessoas que não dormem de uma forma adequada. E o metabolismo da glicose, a liberação de insulina também pode ser alterada em função disso. Então, tem, né, uma consequência bem ampla a questão da privação de sono. Aqui também tem um outro estudo reforçando isso, né, em relação à qualidade, não à restrição de horas, mas demorar para dormir, deitar na cama e demorar para dormir, que é a latência do sono, mostrou, então, quase 2,5 vezes mais chances de se ter desfechos cardiovasculares negativos do que aquelas que deitavam e logo dormiam. Então, aqui também veio uma diretriz em cima disso, dizendo que a pessoa deve ir para a cama no momento que ela vai dormir. Não é para ir para a cama para ler, para estudar, né? Então, essa latência de sono, ela também é ruim, né, para a questão da indução do sono e realmente para um sono de qualidade. Aqui, então, vários outros estudos mostrando a questão comportamental, né? Então, quem dorme à noite acaba consumindo mais café, cafeína, que acaba virando um ciclo vicioso. Então, toma café para se manter acordado, mas aí quando precisa dormir não consegue dormir, porque está muito agitado, muito ansioso, né? Então, precisa ter esse controle também da ingestão de café durante o dia. Alta densidade energética, um aumento de consumo de calorias, também se mostra uma prevalência maior de fumo nessa população, né? Então, tem várias questões aqui para se avaliar. E uma baixa prática de atividade física, tá? Então, isso aqui a gente já foi conversando ao longo dos estudos, que quem dorme pouco, e principalmente quem dorme à noite, tem uma redução do número de refeições, troca das refeições completas por lanches, refeições mais calóricas e com menos qualidade. Também há, né, uma busca ativa por doces, né, e aqui a gente tem várias hipóteses em relação a isso. Tem a questão do comer emocional, né, que a pessoa se sente cansada, desgastada, então ela vem, eu mereço, né, eu tô com uma jornada abusiva, não tô dormindo bem, então eu mereço, eu gosto de comer doce, então eu vou me recompensar dessa forma, né, e acaba virando um ciclo vicioso. Também vem pela questão de que, como ela não tem uma rotina de se alimentar adequadamente, realmente ela sente fome, e o doce é o que vai suprir de uma forma mais rápida e imediata aquela fome. Então, as pessoas comem doce, só que logo sente fome de novo, né? Então, vai aumentando o consumo de doce por não fazer também uma refeição completa. Então, isso tem se mostrado também repetidas vezes, né, em pessoas que não dormem bem, o aumento do consumo de doce como um comer emocional, como recompensa, e também por falta de organização da rotina alimentar. Aqui, então, né, fica bem nítido a busca pela recompensa. Então, eu dormi mal, eu trabalhei muito, eu tô cansada, então eu vou me recompensar por meio da alimentação. Né, isso acontece de várias formas, então a gente vê aqui também a necessidade de um acompanhamento psicológico, de uma organização de rotina, porque senão, né, vira esse ciclo vicioso e a pessoa acaba realmente comendo doce a toda hora, né, beliscando, comendo bala, né, para se manter acordado e também como forma de se sentir melhor em relação ao estado que ela está. Também a gente vê o aumento de consumo de café, né, em quem não dorme bem, só que esse café, para essa pessoa, ele é um estimulante para se manter acordado, né, e como eu falei anteriormente, pela quantidade excessiva que a pessoa toma e acaba tendo uma baixa ingestão de água,
isso no momento em que ela for dormir vai ter um efeito contrário. Então, ela também não vai conseguir dormir de uma forma adequada, né? E ela começa a se sentir mais ansiosa, né? E cada vez piora esse ciclo de sono e vigília. O que a gente recomenda, né? A questão da sensibilidade à cafeína, ela varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas no mínimo, umas 4 horas antes do horário de dormir, a pessoa deveria encerrar o consumo de café ou qualquer bebida que tenha cafeína e que seja estimulante, porque isso acaba influenciando, sim, na qualidade do sono. Mas tem pessoas que são muito mais sensíveis à cafeína, né? Tem pessoas que logo depois do almoço, se tomar café, já não dormem, né, da mesma forma. Então, a gente precisa avaliar isso de forma individual, para que o café não seja aí um problema em relação ao sono. E o que tem sido falado bastante ultimamente em relação à crononutrição é justamente o tempo, o horário, tá? E o café da manhã e a janta têm se mostrado como importantes refeições marcadoras do ritmo circadiano. Então, a gente vê o quê? Tem estudos que mostram que o ideal seria fazer o café da manhã até as 9 da manhã, como marcador do início do ritmo circadiano, e o jantar até no máximo às 8 da noite, para não influenciar nessa qualidade do sono. E também o que os estudos sugerem é que realmente o café da manhã seja uma refeição maior, o almoço também, e depois, sei lá, o lanche da tarde e o jantar sejam refeições menores, né? Seguindo, então, a sequência do ritmo circadiano, né? Que à noite a gente já está reduzindo o ritmo justamente para descansar. Então, o café da manhã e a janta são refeições muito importantes e uma regularidade de horários, tá? Não ter rotina, não ter horário para acordar, para se alimentar, é desfavorável em relação à saúde cardiovascular. E claro que tem outros fatores ambientais aqui, né, que são sempre trazidos pelos estudos, que também vão influenciar nisso, que é a prática de atividade física, o estresse, né, a idade, o ambiente em que a pessoa trabalha, né, então tem vários outros fatores que também acabam desencadeando no sono e na saúde como um todo. Mas, se a gente puder, né, modificar e ter uma rotina e ter esses horários para as refeições, a gente vê que realmente isso melhora a condição de saúde da população. Esse estudo, então, mostra, né, que a omissão do café da manhã, tem vários estudos bem focados no café da manhã, que mostra que a omissão do café da manhã pode aumentar o risco, né, de obesidade e também influencia na questão da diabetes, né, o aumento da glicemia pós-prandial e da qualidade de sono também. Aqui o consumo irregular, né, de calorias também, né, então não ter uma rotina leva ao aumento da síndrome metabólica, da obesidade abdominal. Então, isso também só para reforçar que vários estudos mostram isso, e esse é um estudo de coorte, então o estudo de coorte ele tem uma relevância maior, porque ele é um estudo de acompanhamento, então realmente ele enxerga isso ao longo do tempo, né, que se a pessoa não tem um consumo regular de alimentos, não tem uma rotina, isso influencia nos desfechos cardiovasculares. Esse outro estudo, ele é bem interessante, porque ele quis realmente mostrar que o horário da refeição influencia em relação ao sono e em relação ao peso corporal. Então, aqui ele acompanhou, né, diferentes pessoas, umas que comiam, né, mais tarde e outras que comiam mais cedo, aqui falando do jantar. E o que esse estudo mostrou? Que aquelas pessoas que comiam mais tarde tinham, sim, uma média de peso maior do que aquelas que comiam mais cedo. Então, o horário da refeição influencia em relação ao peso, tá? E claro que o volume, a densidade calórica, tudo isso também vai estar diretamente relacionado ao ganho de peso. Então, o que a gente precisa pensar? Que o débito de sono é um problema de saúde pública, né? Porque atinge mais do que 10% da população. Então, é considerado um problema de saúde pública quando algo afeta a saúde da população e está numa prevalência maior do que 10%. Hoje a gente vê isso, né? São no mínimo 20% da população que trabalham em turno, fora as pessoas que não trabalham em turno, mas que não têm uma boa qualidade de sono. E a gente sabe que isso tem um efeito na saúde, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos considerar o sono
na nossa anamnese e na nossa visão integral do paciente, né? E esse débito de sono, ele pode acontecer por uma restrição parcial, né, por não dormir o número suficiente de horas, por uma privação, por de uma forma sistemática dormir menos do que 5 horas, ou por uma fragmentação do sono. A pessoa até permanece na cama por 8 horas, mas ela não dorme 8 horas. Ela tem muitos despertares, ela levanta para ir no banheiro, ela fica se mexendo na cama, ela não atinge todas as fases do sono, né? Então, isso a gente chama de uma fragmentação e uma má qualidade de sono, tá? E, além desses efeitos, né, que eu frisei bem, que é ganho de peso, aumento de circunferência abdominal, risco cardiovascular, também a privação de sono tem se mostrado para desfechos de saúde mental, né, desfavoráveis para esses desfechos, como, por exemplo, aqui a função cognitiva. Então, foram avaliadas um grupo de enfermeiras, né, que trabalhavam à noite, sendo que, ó, a má qualidade de sono teve uma prevalência de quase 70%, e isso influenciou na função cognitiva, na tomada de decisão dessas enfermeiras. Então, mais uma vez, né, teria que se avaliar, enfim, né, esses plantões de uma forma exaustiva, que acaba influenciando, sim, na função cognitiva dessas trabalhadoras. Tá? Aqui, então, a privação de sono foi diretamente relacionada com distúrbios psiquiátricos menores, né, que é avaliado pelo SRQ-20, que é um instrumento validado, enfim. Então, aquelas que tinham, né, uma privação de sono, ou seja, dormiam menos que 5 horas por dia, acabam, né, que tinham uma prevalência de distúrbios psiquiátricos menores maior do que aquelas que tinham uma noite de sono mais adequada. Então, influencia também a questão da saúde mental. E para isso tudo, então, o que a gente deve considerar? Né, devemos orientar contra a higiene do sono, né, então manter uma rotina, ir para a cama somente na hora de dormir, ter um ambiente saudável. A gente viu que o ambiente de trabalho também influencia para essa questão do estresse, né, e a qualidade de sono, não abusar em bebidas alcoólicas, principalmente antes de dormir, né, não fazer uso de medicamentos sem a orientação, que isso a gente também vê, né, pessoas que compram melatonina, né, e acabam, enfim, tomando por conta. Não exagerar no consumo de café e observar o horário máximo de cada pessoa para a ingestão dessa bebida. Praticar atividade física é importante, sim, mas evitar que seja muito próximo do horário de dormir, senão pode ter um efeito contrário. Ter atenção, né, o horário de jantar e jantar numa quantidade moderada. Não levar os problemas para a cama, né, tem até um psicólogo que fala sobre isso, que o ideal seria ter um bloquinho, né, ao lado, para escrever tudo que tu lembrou ali antes de dormir, para tu poder descansar e não ficar pensando naqueles problemas, né, e deixar para outro dia para resolvê-los. E ter atividades, né, relaxantes antes de dormir, que daí cada um tem, né, a sua forma de relaxar, de descansar, ouvir uma música, enfim, baixar a iluminação da casa para realmente ter esse sono com uma qualidade melhor, tá? Então, mensagens finais, ter uma rotina importante. Claro que no final de semana pode ter uma flexibilidade, mas ter uma rotina é importante para o ritmo circadiano. O horário do café da manhã, de preferência, antes das 9 horas, o jantar não após as 20 horas, né? Poucas horas de sono, que são consideradas menos do que 6, uma qualidade de sono, muitos despertares estão associados ao aumento de peso, então isso é um fator que a gente precisa considerar na abordagem do nosso paciente. E somente uma noite de sono mal dormida já é suficiente para alteração do humor e para alterar também a relação com o alimento e ter uma busca ativa aí, principalmente por doces e alimentos de alta densidade energética. Bom, então, agradecer mais uma vez aqui a equipe do nosso ambulatório. E é isso, então, né? Agradeço a atenção de vocês e fico aí à disposição das dúvidas. Parabéns pela aula, viu, amor? Foi muito boa. E é um assunto muito interessante, né? A gente tem visto isso o tempo todo, esse uso indiscriminado aí de medicamentos para dormir, eu acho que o Cris também, e é um problema de saúde pública, eu acho que na pandemia também disseminou muito o consumo de
de medicamentos para sono, inclusive medicamentos controlados, e as pessoas hoje em dia é como se fosse uma epidemia de medicamentos para dormir, né? Você tem visto aí o problema com o Zolpidem, até tem um artista que acabou caindo do primeiro andar, acho que de um hotel, que acabou tomando Zolpidem e consumindo bebida alcoólica, junto alguma coisa assim. E eu tenho visto cada vez mais, assim, pessoas que teoricamente poderiam adotar outras maneiras, né, outras ferramentas para conseguir ter uma boa noite de sono, mas a pessoa prefere se medicar, né? E junto com a epidemia do medicamento de sono, vem a epidemia do uso de ventos estimulantes, igual você falou da cafeína também. Então, é como se a pessoa precisasse tomar algo para acordar, para conseguir aguentar o dia, ao invés de ter uma rotina mais controlada, mais balanceada, mudanças de estilo de vida, com alimentação saudável, respeitar o seu cronotipo, que eu acho muito importante, né? O cronotipo, o Cris, que fez residência comigo é de uma época que a gente ainda não falava muito em cronotipo, né? A gente estava ainda nessa transição de estudos genéticos também, mas assim, cronotipo é uma coisa muito evidente. Eu sempre notei isso em pacientes, nas pessoas. Tem pessoas que são mais diurnas, eu sou uma pessoa mais diurna, funciono 1 milhão de vezes melhor de manhã para atividade física e à noite para estudar. Eu tenho assim, e toda vez que eu mudo e isso me faz muito mal. Meu gasto de energia é extremo e eu tenho que gastar muito mais energia para me focar do que do que se eu tivesse respeitado o meu cronotipo. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre vou tentar respeitá-lo para nunca tomar medicamento para dormir, né? E também evitar o uso de estimulantes, que eu já sou agitada. E eu tento passar isso para os pacientes, né? Eu tento, às vezes, alinhá-los para eles enxergarem que eles estão, ao invés de quererem se automedicar ou tomar medicamentos para dormir, para eles tentarem se alimentar melhor, uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, igual você falou, essa higiene de não, de evitar telas, né? Desde telefone, tablet, celulares, antes de dormir, voltar até o consumo velho antigo do chá, aquele chazinho quentinho, sabe, para relaxar, um capim cidreira, né, um capim limão para dormir, do que ficar também tendo alimentações copiosas perto da noite. Então, assim, eu achei muito legal a sua aula. Não podemos também esquecer um grupo que você falou muito da mulher. A mulher no climatério é uma mulher que já dorme mal, uma mulher na menopausa, o Cris está aí, né, dorme muito mal. Ela tem calorões à noite, tem um sono mais leve, é, por distúrbios vasomotores e também de preocupação, porque a menopausa coincide com uma fase da mulher onde ela volta a cuidar dos pais, de pessoas mais idosas, os filhos saem de casa, ela já não tem mais a energia que ela tinha antes. Então, é um grupo em especial que acaba dormindo mal, né? Você vê sempre que elas levam os problemas para a cama, sempre elas relatam, eu não consegui dormir pensando no meu filho que está fora, é, ou também porque ela não está tendo uma reposição hormonal ou adequada com um profissional que realmente entenda, né, da endocrinologia feminina. Então, assim, eu achei super importante, adorei sua aula mesmo, e tem tudo a ver o tempo todo com o nosso dia a dia de consultório. Eu acho que para o Marcos também, né, que ele acaba também tendo é, alunos que relatam que não conseguem treinar direito porque dormiram mal. No consultório de vocês, né, da parte da nutrição também, o paciente chega relatando que ganhou peso, você mostrou aí a correlação do IMC, da cintura, com esse dormir mal, com esse número de despertar, que às vezes, muitas vezes pode ser até da obesidade, mas muitas vezes não é. Tem N mil fatores relacionados a isso. E na nossa área de endócrino, acho que é o tempo todo, né, Cris? Se você fizer um trabalho e perguntar quem dorme bem, eu acho que menos de 5% vai acabar, sinceramente, falando que dorme bem, né? Podem falar aí também, Cris, senão eu sou tagarela, só eu falo. A Adriana tá com a mão levantada, Tati. Pode falar, Adri.
Oi, Adri, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Parabéns pela aula, Elô. Eu queria fazer uma pergunta, porque achei o assunto super interessante. E uma coisa que eu tenho visto e percebido, né, nos meus alunos, que os adolescentes e as crianças estão com esse comportamento de trocar o dia pela noite, e o pior, ficar em tela. E assim, parece que os pais não têm muito controle disso. Aqui em casa é uma guerra isso, né? Uma negociação eterna. Mas parece que os pais não têm a dimensão do quanto isso afeta, porque depois vem, quase sempre é assim. A criança que tem esse comportamento, e não é uma nem duas, são várias, tem problemas na escola, tem problemas de comportamento, tem problemas sociais na escola, e ou está com um peso abaixo do que deveria, ou está já com sobrepeso. Então, eu queria saber se você viu alguma coisa nesse sentido, nesses artigos que você pesquisou. Perfeito, Adri. Obrigada aí pela pergunta. Aqui eu foquei mais em adultos, mas o que que a gente vê? As horas de sono para criança e adolescente são ainda maiores, a necessidade é maior. E, claro, eu atendo adolescentes, mas eu atendo mais adolescentes atletas. Então, os pais, eles precisam ter esse controle e precisam ajudar eles a manter uma rotina, senão não tem desempenho, né? Então, só que os pais, eles precisam estar presentes na rotina e no dia a dia desse adolescente, porque ele ainda não tem, né, como é que eu vou dizer, autonomia para dizer o que é bom e o que é ruim. Ele não sabe a consequência de não dormir direito vai ter para a saúde dele, né? Ou mesmo assim, ele ainda não tem essa autonomia de mensurar e dizer assim, eu vou dormir pouco, mas tá tudo bem. Não, então os pais, né, ou os responsáveis por esses adolescentes precisam impor limites, né? Isso é uma coisa que eu sempre converso, né, no consultório, eu digo, não, olha, se tu quer ter, né, saúde, tu quer ter desempenho, tu precisa ter, né, esse número de horas de sono, né, para adolescentes a gente coloca até 10, muitas vezes, tem que dormir cedo, né, tem que dormir bem, tem que ter uma rotina adequada. Então, às vezes, na primeira consulta a gente monta uma rotina, né, a primeira meta vai ser organizar essa rotina e depois a gente vai mexendo em outros aspectos, porque ter uma rotina é fundamental para que a alimentação funcione, para que a atividade física funcione, para que o treino funcione. Então, às vezes, a gente tem que começar lá do básico, que é junto com a família, estabelecer horários e depois evoluir para outros aspectos. Mas é bem importante isso, né? E, Tati, obrigada também pelos comentários. E é bem isso, a gente precisa ter uma visão integral do paciente, né? Porque às vezes ele chega com um problema específico, que é o ganho de peso, mas esse ganho de peso já é consequência de muitos hábitos inadequados, né? Então, eles querem uma solução mágica, mas às vezes a gente tem que mostrar que muitas outras coisas precisam ser trabalhadas até, né, efetivamente a gente conseguir melhorar essa condição de saúde. Cris. Oi, Elô. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todos aí. Quando eu entrei, eu não ia conseguir abrir a câmera e agora estou podendo ver todos aí. Elô, em primeiro lugar, parabéns pela aula, tá? A aula num tempo recorde, super conciso, né? A gente brinca que se alguém pedir para Tati, para mim, para o Marcos, para todos falar sobre exercício e obesidade, a gente pode sair falando aqui 6 horas sobre o assunto. Mas se alguém pedir para a gente falar em 8 minutos, a gente vai precisar de uma semana para preparar esse tema. Então, parabéns pelo tempo de aula, você conseguiu resumir isso muito bem. O conteúdo hoje, além de um conteúdo prático, um conteúdo inovador, é um conteúdo que caberia em qualquer congresso, inclusive internacional aqui, pelo que a gente tem visto. Então, queria parabenizar você pela apresentação de hoje, alto nível. Uma coisa interessante que a Adri perguntou, né, sobre a questão do adolescente, da criança, eu vi um estudo de revisão, tá? Tinha alguns artigos nele sobre o tema de criança com cronobiologia, mas falando do sono, viu, Adri? E não só o tempo de sono é importante para essas crianças, sob o ponto de vista hormonal e metabólico, sobre liberação de GH à noite, etc., mas o horário no qual elas dormem também
é importante. Então, aquela criança que dorme 8 horas e meia, mas ela vai dormir 11 da noite, ela, claro, está melhor do que aquela criança que dorme 5 horas por noite, mas ela está pior do que aquela criança que dorme o mesmo tempo, mas que dorme 8 e meia, 9 horas da noite no máximo. Então, parece que esse horário de dormir casa bastante com o que a gente vê da cronobiologia, a cronorruptura. Nós somos animais de hábito diurno, né? Então, em tese, seja pelo arcabouço todo, esqueleto hormonal que a gente tem, incluindo melatonina, que é o hormônio específico do sono, esconder o sol é para a gente dormir. No inverno, 5 e meia, 6 horas seria para isso, né? Fazer o que a Elo falou, da higiene do sono. E a gente, claro, tem lá os primeiros raios de luz, o foco é a gente acordar. A gente dorme mais mesmo num período do inverno, tem noites mais longas, dá mais preguicinha, tal, aquela coisa toda. Então, assim, esse horário de dormir é fundamental para a criança. E aqui eu faço uma interrogação, né? Poxa, se é legal para criança, nós somos crianças velhas, né? Porque para o adulto não seria legal de alguma maneira. Só lembrando que o GH que eu mencionei, não é só para a gente crescer. O problema desse hormônio está no nome dele, porque ele controla uma série de funções metabólicas que vocês sabem bem, né? Metabolismo de carboidrato, de perfil lipídico, deposição corporal e assim por diante. O que a Tati mencionou, fazendo um apanhado aí da mulher no climatério, é interessante porque é uma mulher que já, via de regra, padece com insônia, seja por sintomas depressivos ou pelo mais comum, que é o fato delas terem os fogachos, as ondas de calor. Muitas têm despertares noturnos, assim, de cerca de 4, 5 por noite, né? E uma das maneiras da gente ajudar essas pacientes, falando do nosso ambulatório, é com a prática de exercício. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas o exercício piora esses sintomas vasomotores? Sim, ele pode piorar naquele momento do exercício ou um tempo depois, mas pelo menos um nível D de dado de evidência, né? Nível X, né, Marquinhos, de evidência que a gente brinca. Pô, opinião pessoal agora. O que eu tenho visto das pacientes que eu consigo adesão com exercício, nem todas eu consigo, mas as que fazem regularmente, elas acabam tendo o exercício como uma ferramenta para ajudar no sono e, por conseguinte, ela vai acabar organizando a vida dela como um todo, né? Você trouxe um conceito, Elo, muito bacana, que não é só tempo, qualidade de sono, né? Que tem a ver com a cronobiologia, a alimentação também, né? Então, assim, o que a gente tem visto é uma deturpação dessa questão dos horários de alimentação ao longo do tempo, assim como a gente vê com o sono, a gente cada vez dorme menos também. Tem um estudo americano que ele estima que em 1914 os norte-americanos eles dormiam 1h30 a mais, em média, do que em 2014. Esse estudo foi publicado em 2014, então eles viram os últimos 100 anos para fazer essa estimativa, né? E isso tem acontecido em todos os lugares que estão urbanizados e tudo. A gente tem visto isso, a luz acesa no período da noite e tudo mais. E assim, finalizando aqui o que eu queria comentar, né? Na época que eu e a Tati fazíamos residência, né, Tati? Já faz aí mais de 2 décadas isso. Se alguém abrisse a boca e falasse que o horário de se alimentar iria influenciar na deposição de gordura ectópica, na resistência insulínica e em tantos outros fatores, bom, a chefe da gente era capaz de bater na gente, né? De dar umas palmadas, de dar risada até. Porque o conhecimento, ele não estava a essa altura, né, na ocasião. A gente tinha a ideia de calorias, né, o que você ingeriu e o que você gastou. E hoje nem isso mais é verdade, porque a gente tem sempre termogênese adaptativa em pauta agora, e uma série de coisas que é tão difícil colocar naquela balancinha que a gente via no slide de 20 anos atrás. Então, é um tema extremamente relevante. E aqui, finalizando, fica uma pergunta para você, Elo, e, claro, ela é mais direcionada até para o pessoal da educação física, né? O que tem de científico quando a gente ouve falar, poxa vida, aquele paciente que precisa dormir cedo, se ele for fazer mais um treino vigoroso, 9, 10 horas da noite, ele vai ter sono X horas depois.
A gente ouve falar, o corpo esquenta, tem adrenalina. Eu mesmo, na residência médica, eu ia jogar bola das 11 à meia-noite. Eu ia dormir 4 da manhã, eu conseguia dormir só. Adrenalina, é isso, é aquilo. Mas o que tem de científico realmente? E o que vocês sentem falta, de repente, na literatura sobre isso? Porque é uma coisa muito prática no dia a dia. Eu li sobre atividade física, né? É que, assim, a atividade física, por ela gerar, né, aquele gasto energético a mais, ela gera um cansaço que induz ao sono. Só que, né, mais uma vez, falando de horário, né? Próximo do horário de dormir, ela tardia o sono, isso é fato. Então, daí tem que avaliar para aquele paciente o que ele precisa mais. Ele precisa praticar atividade física, ele só tem aquele horário para praticar atividade física, e ele, para ele, vai influenciar e dormir mais tarde, mas ele pode dormir um pouco mais de manhã. Enfim, a gente tem que entender esse panorama. Ao meu ver, seria melhor que ele fosse dormir mais cedo e talvez acordasse mais cedo e fizesse uma atividade física pela manhã, né? Então, por isso que eu falei, e isso é uma realidade, muitas vezes, num primeiro momento, o que a gente faz é adaptar a rotina, é entender a rotina daquela pessoa e sugerir horários, né, nos quais ela seria mais beneficiada daquela atividade física, né, e que conseguisse conciliar melhor as refeições, né, porque às vezes ela só visualiza que ela pode praticar atividade física naquele horário, mas talvez organizando melhor com ela esses horários, a gente visualize outras possibilidades. Mas sim, fazer atividade física à noite prorroga a indução do sono, isso é fato, principalmente pela questão da adrenalina, né? Então, não seria o ideal ali nesse momento, tá? E uma outra questão que tu falou, que eu também queria comentar, que assim, tem pessoas que relatam que dormem pouco, mas se sentem bem. Nutri, mas eu durmo, sei lá, 4, 5 horas e eu acordo bem. Realmente existe uma pequena parcela da população, né, que dorme pouco e já tem um sono reparador. Mas o que normalmente acontece é uma adaptação do organismo. Então, por tu fazer isso repetidas vezes, ele vai se adaptando com aquela disponibilidade de horário que tu deixa para ele. Mas não que isso seja saudável, né? Então, sempre tem alguma consequência. Então, isso eu também falo, né, para os pacientes. Eu digo, olha, teu organismo pode estar se adaptando com o que tu disponibiliza de sono, mas não que isso seja o ideal. O ideal é que a gente possa aumentar um pouco mais essas horas de sono. Obrigado, imagina. Perfeito. Não sei se a Adri e o Marcos querem complementar com alguma outra questão. Eu queria só fazer uma pergunta. Deixa eu só... Claro, Ana. Boa tarde, uma aula muito boa. Eu queria só perguntar, assim, por que as mulheres parecem ser mais sensíveis a esse débito de sono do que os homens? Olha, isso se mostrou pela questão hormonal, por realmente ter mais variação, né, pelo que a gente viu nos estudos, da questão de grelina leptina, de regulação, de liberação de insulina, enfim, né, pelo que os estudos mostram, a mulher, ela tende a oscilar mais essa questão hormonal do que o homem. Por isso que o homem se adapta melhor a dormir menos, né? Foi essa conclusão que se chegou até então. Será que isso responde a tudo? Não sei. Tem as questões comportamentais também, né? O homem consegue manter uma rotina de uma forma mais adequada, mesmo dormindo menos. A mulher já começa a oscilar mais. Então, tem vários fatores ali envolvidos, mas o que a gente enxerga em todos os estudos é que a mulher é essa palavra mesmo, ela é mais sensível, ela dormiu menos, ela vai responder de uma forma maior a essa redução de horas de sono, vai aumentar mais o peso, vai ter oscilação de humor do que o homem, né? Não que o homem também não tenha consequências, mas parece que demora mais e é menor essas alterações no homem, por questões hormonais e de comportamento também. Tá bom, obrigada. Imagina. Obrigada pela pergunta. Adri, tu ia falar e acho que a Ana também perguntou ao mesmo tempo. Em relação aos estudos, eles trazem isso mesmo que vocês citaram, que a atividade física, principalmente perto do horário de dormir, não vai ser benéfica. Mas aí, eu acho que tem um parênteses enorme, assim, né? Se você está falando de atleta, ele vai realmente atingir a frequência cardíaca máxima, ele vai trabalhar com VO2 máximo no limite. Agora, se você está falando com um paciente
do consultório, do ambulatório, que na sua maioria não é atleta, né, aquela pessoa que precisa startar a atividade física, eu acho que tem que ser pensado junto. Por exemplo, algumas aulas, elas fomentam a respiração, a postura, a consciência corporal, isso tudo vai organizar melhor você. Então, tem gente que sente muito, eu tenho alunos que acabam a aula às 8h30 da noite, abrindo a boca, e eles ainda brincam, se tivesse uma cobertinha, a gente ficaria aqui. Alguns falam, me traz o pão na chapa, porque eu vou ficar aqui mesmo. Então, acho que tem que avaliar muito isso, e a gente não pode correr o risco de impedir a pessoa de startar uma atitude de fazer exercício só porque ela não pode fazer de manhã, né? Mas os estudos, eu não fiz uma vasta varredura, mas até onde eu li traz isso mesmo que vocês falaram. À noite ele impede o sono. Mas na prática... Perfeito, Adri. Mas a intensidade, né, também está relacionada, com certeza. Muito bem. Ótimo, né? Adorei os comentários. Acho que, né, a gente conseguiu discutir bastante sobre o tema. E é um tema, apesar de sono, né, ser algo comum da nossa vida, ele tem sido estudado há pouco tempo, né? E como eu falei, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre, né? Mais funções vitais, importantes, a gente descobre que ele está relacionado. Então, realmente, vale a pena considerar o sono na abordagem do paciente. Perfeito, então, Marcos. É interessante, né, Elô? A gente, de repente, poderia até ter mais aulas sobre essa parte da cronobiologia, né? O quanto que interfere em composição corporal. Eu acho que é um tema bem interessante para a gente se debruçar, né? Eu gostaria de ler mais sobre isso. Perfeito, mas a gente pode pensar em mais encontros, sim. Deixa eu parar a gravação.